Manda bala. Dá para compartilhar, né? Dá. Pronto, estão vendo? Tudo direitinho? Tá Sim, senhora. ótimo. Só modo apresentação agora. Deu certo? Eu? Deu? Então, Mais do que tudo. É o então, consenso de Lion ou o consenso de Lyon? Pronto, só aí. esse é Pronto, o agora cá. Lyon. Então Esse é vamos lá. Lyon, tá? Ok. Então, olá, pessoal. Meu nome é Eltia, sou aqui de Fortaleza, sou gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Cantídio, ligada à Universidade Federal do Ceará, e trago aqui para vocês as atualizações do diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, que nada mais é do que o Consenso de Lyon 2.0, que foi publicado no GAT agora em setembro. Então, está bem recente para a gente estar falando um pouco a respeito disso. Mas para dar uma ilustrada, gostaria aqui de trazer 3 situações clínicas que são muito comuns no nosso dia a dia, para ilustrar o quanto é importante a gente estar falando sobre essa questão do diagnóstico assertivo da doença do refluxo. Então, no primeiro caso, nós temos uma mulher de 56 anos que há 6 meses vem apresentando um quadro de pirose e regurgitação semanais que se identificaram nos últimos 2 meses. Tem hipertensão, diabetes, é sedentária, tem sobrepeso, e ela realizou uma endoscopia, que foi normal. A outra situação, nós temos um homem de 40 anos, com pirose e regurgitação principalmente à noite, há cerca de 7 meses, bem associado ao consumo de alimentos mais gordurosos e bebidas alcoólicas. Vem ficando mais frequente nos últimos 2 meses, tem uma obesidade grau 1, realizou uma endoscopia que mostra uma esofagite distal, Los Angeles B. E a terceira situação, mulher de 36 anos que procura o otorrino com queixa de tosse seca, pigarro e ronquidão há cerca de 2 meses, praticamente sem queixa de piroses, também sem comorbidades, faz uma laringoscopia que mostra edema e hiperemia de aritenoides, indicando uma laringite posterior, que o otorrino vai lá e taxa como doença do refluxo faringolaringeu. Então, são 3 situações que são bem comuns no nosso dia a dia, que surgem, e em todos os 3 casos foi iniciado um tratamento com IBP por 2 meses, pensando em doença do refluxo, né? Mas será que nós estamos falando da mesma doença nos 3 casos? Para isso, nós utilizamos consensos que nos tragam métricas, como a gente pode chegar a um diagnóstico mais assertivo nesses pacientes. Então, nós vamos falar agora desse consenso de Lyon, o que há de novo, o que ele nos traz de novo em relação aos outros consensos, em relação à primeira edição do de Lyon, que foi em 2018. Antes de mais nada, lembrar que nós estamos falando de uma doença que é muito prevalente, uma estimativa de 8 a 13% no mundo tem doença do refluxo. Nós temos esse trabalho clássico do professor Moraes Filho, que mostra que 12% da população brasileira apresenta azia. E é uma doença cara, que custa bastante. 9 a 10 bilhões de dólares anuais são gastos para investigação e tratamento desses pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico. Dando uma olhadinha nos consensos, é interessante que a gente conhece doença do refluxo gastroesofágico há muito tempo, mas só dos anos 2000 para cá que se resolveu organizar essas ideias de como é que a gente chega a um diagnóstico, de definição do que é uma doença do refluxo. E o primeiro consenso, que começou isso tudo, o pioneiro, foi esse de Montreal, em 2006, que traz a definição de doença do refluxo. Em 2009, nós tivemos esse de Vivei, que ele já fala da doença do refluxo não erosiva, reconhece que existe essa entidade. Roma 4, em 2016, então, 7 anos depois, a gente vê que Roma 4 traz essa possibilidade de sobreposição de doenças funcionais junto com doença do refluxo, o que é muito interessante da gente identificar que pode ter outras doenças que possam estar junto com refluxo, ou até mesmo a gente se enganar, se confundir em relação ao refluxo. E aí vem a primeira edição de Lyon, 2018, que traz esses atributos fisiológicos da doença do refluxo, considerando os fatores que podem interagir com eles, né?
Em 2022, nós temos essa publicação da AGA, que é bem interessante, que ela inclui a esofagite grau B como critério diagnóstico. Lyon 2018 não colocava isso, então vem essa publicação da AGA, que é bem interessante, que traz como inovação essa parte. E aí nós vemos agora essa publicação de Lyon 2.0, que faz uma atualização, um update das definições de doença do refluxo. Então, esse aí é o título, né, da publicação do GATT, agora de setembro, em que a segunda edição propõe critérios conclusivos que sejam a favor ou contra o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, bem como métricas adjuvantes que consolidam ou refutam o diagnóstico quando os critérios primários não são conclusivos. Novas pesquisas foram publicadas desde 2018 até agora, que indicam que quando você está diante de uma doença refluxo comprovada, você utiliza estratégia e testes. Veio os testes também de forma um pouquinho diferente diante de uma doença refluxo não comprovada. E aí a definição precisou ser atualizada, né, ser melhorada após essa melhor especificidade dos testes diagnósticos vistos ao longo dos exames, das pesquisas, dos estudos desses anos. Tá? E aí o Consenso de Lyon 2.0 procura melhorar a especificidade do diagnóstico moderno da DRGE e tornar os algoritmos de diagnóstico congruentes para a identificação dessa DRGE conclusiva e também para a exclusão da mesma. E aí ele favorece muito a questão da interação do intestino-cérebro e até mesmo a questão de identificação de outras doenças esofágicas, que pode confundir com o do RGE. Tá? Além disso, o Consenso de Lyon 2.0 identifica sintomas que possam ter alta ou baixa probabilidade de relação fisiológica com refluxo. Isso é interessante porque ele faz com que haja uma revisão do diagnóstico, o escalonamento e a personalização do manejo para cada indivíduo, considerando as evidências recentes dos testes que os testes nos trazem para a definição de DRGE. Para saber, por curiosidade, o Comitê para Lyon começou a se reunir para essa atualização em outubro de 2022, e aí eles identificaram 5 tópicos como áreas-chave que precisavam ser atualizados, que precisavam ser revistos. Em janeiro, escolheu qual foi a seleção, fez a seleção dos expertises para fazer essa avaliação, e em fevereiro e abril desse ano, as declarações foram elaboradas depois de reuniões virtuais desses grupos de trabalho. Então, aqui nós temos as chaves, né, os 5 conceitos chaves que eles fizeram a atualização. Então, nós temos aqui atualizar a definição de DRGE no contexto dos sintomas da apresentação dos sintomas, né, dos sintomas que se apresentam, quais os achados objetivos para a DRGE na endoscopia, as indicações e métricas da monitorização do pH via wireless, as indicações e métricas da impedância pH-metria sem terapia antissecretora e as indicações e métricas da impedância e pH-metria em tratamento com antissecretor para fazer o diagnóstico de DRGE refratário. Então, quando falamos da definição, a definição moderna dessa DRGE acionável, ele utiliza esse termo, requer evidências conclusivas da patologia que estejam relacionadas ao refluxo, seja na endoscopia ou no monitoramento do refluxo, utilizando os limiares que o consenso nos traz, na presença dos sintomas que possam ser compatíveis. Os sintomas típicos, normalmente pirose, regurgitação e a dor torácica esofágica, que trazem desconforto ou perda da qualidade de vida desses pacientes, por si só podem ser suficientes para que autorizem a gente a começar o tratamento com medicações antissecretoras. E o teste esofágico inicial é sugerido para todas as outras categorias de sintomas que não sejam essas típicas, que eu falei agora, e em pacientes que não respondem ao inibidor de polpa de prótons, também antes do tratamento invasivo da doença do refluxo e também antes do tratamento médico a longo prazo. Desse tratamento invasivo, entenda, tratamento cirúrgico, duplicatura, ou até mesmo tratamento endoscópico. O Consenso de Montreal, aquele primeiro que a gente falou, de 2006, ele definiu a doença do refluxo como o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, causando sintomas ou complicações incômodas. Mas nem todos esses sintomas incômodos, eles podem estar diretamente relacionados ao refluxo do conteúdo gástrico. Então, os sintomas
normalmente, por si só, podem não ser suficientes para esse diagnóstico conclusivo. E aí, Lyon traz que a terapia de secretora empírica, ela pode ser considerada quando nós estamos diante de sintomas típicos, e aí observar se houve melhora do tratamento, então aquilo ali é doença do refluxo. Mas ele diz que tem ainda o efeito placebo que pode ser considerado nesses casos. Em paralelo, as supostas relações da doença de refluxo com tosse, rouquidão e outros sintomas extraesofágicos isolados, temos que lembrar que isso superestima os diagnósticos atípicos de doença do refluxo, levando a um uso inadequado desses medicamentos antissecretores, alta carga econômica e desperdício de recursos limitados dos testes. Né? E aí, Lyon 2.0 define essa probabilidade de relação entre os sintomas de DRGE como alta, intermediária ou baixa, e o conceito de DRGE comprovada versus não comprovada por testes estratégicos determinados. Então, diante dos sintomas, aqueles sintomas mais típicos, né, de pirose, os sintomas bem típicos aqui, pirose, regurgitação, dor torácica esofágica, isso aqui são sintomas típicos e a probabilidade de ter doença do refluxo, ela é alta. Já diante de eructação, esse é um sintoma típico e aí a Lyon diz que é uma probabilidade intermediária. Não se sabe muito bem se refluxo, a questão do refluxo levar à eructação levar a refluxo, mas parece que há um intercambiamento entre eles, e aí ele coloca uma probabilidade intermediária, que possa existir uma correlação. Diante de tosse crônica e de sibilos, isso é um sintoma atípico, a probabilidade é baixa, mas tem algum potencial, especialmente se tiver sintomas típicos associados. Tá? Já os outros sintomas, como rouquidão, globos, náusea, dor abdominal, sintomas dispépticos, isso sim, a probabilidade é muito baixa e só podemos considerar maior realmente a questão da doença do refluxo se nós tivermos algum sintoma típico associado. Então, diante dos sintomas típicos, tem essa figura lá de Lyon. Se você não tiver sinais de alarme, você pode já começar a terapia de secretora empiricamente. E aí, se não houver uma resposta adequada, aí sim você parte para os testes, né, como a endoscopia ou a monitorização da pH-metria, através da pH-metria, da monitorização do refluxo. Tá? Nos sintomas atípicos, todos eles, ele diz, faça os exames para você comprovar a existência de doença do refluxo. Certo? Em relação à endoscopia, né? Lyon 2018, na sua primeira edição, ele considerava como evidência conclusiva para a DRGE a presença de esofagite erosiva Los Angeles C ou D, esôfago de Barrett ou estenose péptica. E aí, diante de vários estudos, todo que surgiram depois de Lyon 2018, 2000, do Lyon 2002, do Lyon 2.0, desculpa, do Lyon 2.0, considera que a esofagite Los Angeles B também é evidência conclusiva de DRGE, já que os estudos estão mostrando que o tempo de exposição ácida e a resposta clínica aos IBPs nos pacientes que têm esofagite grau B é semelhante àqueles que têm esofagite grau C. E aí entra como critério diagnóstico. A esofagite Los Angeles A ainda não é critério diagnóstico de doença do refluxo, ele não foi incluído, já que até 7,5% da população normal pode ter uma erosão menor do que 5 milímetros, caracterizando a esofagite grau A. A endoscopia deve ser realizada sem uso de BP para descartar a esofagite, no mínimo 2 semanas de suspensão, mas o ideal é que esteja pelo menos suspensa 4 semanas, sem terapia de secretora. E com achados típicos, nós podemos iniciar o tratamento por 2 semanas e observar que se houver permanência de inflamação ou lesão fibrótica, nós temos que pensar em DRGE refratário. Em relação à monitorização ambulatorial do refluxo, Lyon 2.0 fala em 2 métodos. A monitorização prolongada do pH por wireless, que aqui a gente fala do sistema Bravo, que é o que a gente mais conhece, e a impedância, o pH-metria. pH-metria convencional, ele não fala no texto, ele cita em algumas figuras, mas só cita, realmente. Para método, ele coloca somente esses dois. Tá? E aí,
qual método eu vou escolher, em que situação eu vou escolher. Não? A monitorização por wireless sem o uso de terapia de secretora é a ferramenta de escolha para a DRG não comprovada. Esse é um método em que a gente coloca um probe de pH através da endoscopia e esse probe transmite os dados para um aparelho que o paciente vai estar portando, né? E aí, Lyon diz que essa monitorização deva ser feita por até 96 horas. Existem estudos como esse da Iadaplat que fala que essa monitorização por até 96 horas é melhor porque a gente consegue fazer uma avaliação melhor do padrão de refluxo desses pacientes. Então, especialmente no terceiro e quarto dias, nós vemos uma avaliação bem melhor do que apenas por 48 horas, tendo digamos assim, a gente consegue ver melhor qual é o fenótipo desse paciente, que padrão predominante nós estamos tendo de pH. É fisiológico, é patológico, e isso pode ajudar a definir se vamos continuar ou não com a terapia antissecretora. Impedância e pH-metria sem uso de terapia antissecretora é escolha na DRG não comprovada na presença de sintomas atípicos junto com sintomas típicos. Então, quando a gente está lá diante de tosse crônica, sibilos, recridão, eructação, o exame de escolha, o método de escolha é impedância e pH-metria. A presença dos sensores de impedânciometria aumenta a sensibilidade devido à detecção de refluxos independentemente do pH, permite identificação de desordens funcionais, como a clerose funcional e o esôfago hipersensível, que é bem interessante para a identificação desses pacientes, e possibilita a medida da impedância basal noturna, que se altera quando há danos na mucosa, e Lyon define melhor qual é a métrica que a gente pode utilizar para a impedância basal noturna. Além disso, a gente viu que o tempo de exposição ácida elevado é incomum nos portadores de sintomas extraesofágicos isolados. Nós temos esse trabalho aqui que mostra que avaliou uma coorte de pacientes com sintomas laríngeos e com laringoscopia com sinais suspeitos daquela laringite posterior com doença do refluxo faringolaringeu, e viu que menos de um quinto dos pacientes tem doença do refluxo comprovada. E aí, esse consenso agora nos traz que essa realização dos exames é mais custo-efetivo que a gente começar uma terapia empírica para esses pacientes com sintomas esofágicos e aí vai poupar tratamentos desnecessários para essa população. Além do mais, a impedância pH-metria também é um exame de escolha para a eructação supragástrica e naqueles pacientes com suspeita de ruminação, em que nós vamos ver aqui no curso. A impedância pH-metria em uso de terapia antissecretora é o método de escolha na DRG comprovada com sintomas persistentes em que nós queremos avaliar a DRG refratária. A impedância pH-metria avalia a existência de escapes ácidos, avalia o número de refluxos não ácidos e fracamente ácidos, estabelece a relação dos sintomas com refluxo e o tipo deles, se é um refluxo ácido ou não ácido, e auxilia na definição do fenótipo do paciente e no diagnóstico de desordens funcionais que podem estar em conjunto com a DRGE. Bom, diante desses exames, impedância, pH-metria, monitorização por wireless, quais são as métricas que nós devemos utilizar, quais são os limiares que Lyon nos traz para esses exames? Então, começando com a monitorização prolongada por wireless, o que ele diz? Tempo de exposição ácida menor que 4 em todos os dias, sem associação de sintomas com refluxo, você pode excluir DRGE. E aí, se o paciente estava em uso de IVP, você pode descontinuar a medicação. Tempo de exposição ácida maior que 6% em 2 ou mais dias confirma o diagnóstico de DRGE e suporta o início do tratamento. Tempo de exposição ácida menor que 4% em todos os dias, mas com associação positiva de sintomas com refluxo, nós temos critérios diagnósticos para esôfago hipersensível. E aí nós podemos associar uma terapia, associar a terapia antissecretora, um neuromodulador. Já o tempo de exposição ácida entre 4 e 6, nós estamos como critério inconclusivo para a DRGE, e aí testes adicionais serão necessários, e ele coloca também que a impedância pH-metria pode ser útil nesses casos. Impedância e pH-metria, quais são as métricas que ele coloca? Tempo de exposição ácida acima de 6 sem terapia, confirma a DRGE e suporta o início do tratamento.
Quando nós vamos avaliar o total de episódios de refluxo ao dia, isso são uns critérios adicionais para esses pacientes. Menos de 40 refluxos é uma evidência de ausência de DRG patológica, entre 40 e 80 é inconclusivo, e acima de 80 é uma evidência adicional de DRGE. Tempo de exposição ácida maior que 4 e mais de 80 refluxos com terapia indica uma DRGE refratária e há uma necessidade de escalonar o manejo do refluxo. A impedância basal noturna, aí ele coloca as novas métricas que antes a gente tinha, que era, ele colocava apenas 2.290 ohms, né? Todos estivesse abaixo disso, seria indicativo de patológico e acima disso como normal. E aí ele já viu, já colocou um valor mais baixo, né? Menos de 1.500 ohms é uma evidência adicional de DRGE e acima de 2.500 é uma evidência contra DRGE. Então, você vai avaliar se há evidência de refluxo. Endoscopia positiva, B, C, D, ou Barrett, ou estenose péptica, ou você tem um tempo de exposição ácida acima de 6. Você viu alguma coisa dessas? É doença do refluxo comprovada. Se os sintomas persistirem, você vai fazer testes em uso de terapia de secretora, que aquele indica que seja impedância de pH-metria. Não temos nenhuma dessas evidências, é uma DRGE não comprovada. Nós temos que comprovar. Vamos comprovar sem terapia de secretora, e aí ele bota como a monitoração wireless de preferência, ou você pode utilizar a impedância pH-metria ou a pH-metria. Ele só coloca assim nesses quadrinhos mesmo, a pH-metria, ele não discorre no texto, tá? Bom, algumas coisas adicionais que Lyon 2.0 nos traz. A presença de hernia de hiato dá suporte à evidência de DRGE. Não há necessidade de biópsias endoscópicas de rotina, exceto se você tiver sob a suspeita de uma esofagite eosinofílica. A avaliação da impedância da mucosa por endoscopia requer mais estudos para a sua validação. E em relação à manometria esofágica de alta resolução, ele diz que é muito interessante a utilização desse exame, especialmente para descartar a calase em pacientes com DRGE não respondedor ao tratamento, e também a morfologia anormal da junção, alterações da barreira de junção, a hipomotilidade esofágica, essas alterações frequentemente se associam à esofagite erosiva ou a um tempo de exposição ácida anormal. Aqui ele coloca aqui na tabela, colocando o que fio do Lyon 2, primeira edição de Lyon, com o Lyon 2.0, o que ele avaliou mais, o que ele atualizou. Então, aqui eu destaco realmente a inclusão da esofagite grau B, né? Dele colocar as métricas da impedância e pH-metria sem e com terapia de secretora, colocar quais são os parâmetros para a monitorização por wireless, valorizar a impedância basal noturna, colocando melhores métricas, certo? E para Chicago e a manometria de alta resolução, ele já usa os critérios de Chicago 4.0. Né? E aí ele retira também 2.0, ele já não coloca, já retira o PSPW, fala da questão da impedância da mucosa baseada na endoscopia, que merece ainda uma avaliação melhor. Tá? Aqui eu estou dando liberdade de trazer algumas considerações relacionadas a esse Lyon 2.0. Pontos positivos. A melhoria da correlação dos sintomas específicos e a DRGE, de identificar o que é sintoma típico, o que é sintoma atípico. Estabelecimento de quando e quais exames fazer para confirmar ou não a DRGE, especialmente diante de sintomas extraesofágicos como a tosse crônica e asma. A inclusão da esofagite grau B no diagnóstico de inclusão. E a indicação de quais as métricas devem ser utilizadas na monitorização ambulatorial da pH. No entanto, Lyon 2.0 especifica que a monitorização ambulatorial do pH seja feita por via wireless ou impedância e pH-metria. E olhando para a nossa realidade, nós temos que ver que a pH-metria convencional já tem um acesso limitado, especialmente se nós formos olhar a nível de SUS. A impedância e pH-metria ainda está em ascensão, ainda precisa ser mais divulgada, mais pessoas adquirirem, e requer também um treinamento do examinador.
Não é somente utilizar o software dizendo ali, deu isso daqui, pronto. A gente tem que também fazer uma análise crítica para melhorar a, apurar a acessibilidade desse exame, né? E quanto à monitorização do pH por wireless, pouquíssimos centros oferecem esse exame, sendo muito difícil o acesso a ele. É importante ressaltar que o Lyon 2.0 aponta para a necessidade de confirmação do diagnóstico da RGE nos casos de sintomas atípicos ou naqueles em que não há resposta ao tratamento de secretor. E essa medida é muito importante porque ela serve para evitar tratamentos clínicos prolongados desnecessários e, principalmente, evitar procedimentos mais definitivos, seja endoscópico, seja cirúrgico, em pacientes sem indicação. Então, aquela tabela, aquela figurona que a gente tinha de Lyon 2.1, de Lyon, a primeira edição, agora nós temos em Lyon 2.0, então a liberdade de traduzir. E aí, assim, na doença do refluxo não comprovada, se você tem esofagite grau B, C ou D, esôfago de Barre, estenose péptica, ou tempo de exposição ácida acima de 6, você tem uma confirmação de doença de refluxo patológico. Tempo de exposição ácida menor que 4 é uma evidência contra refluxo patológico. Os demais entram naquela zona mais cinzenta e inconclusiva que precisam de critérios adicionais para a gente chegar ao diagnóstico. Tá? Então, só fechando, naquelas 3 situações clínicas que nós tivemos, no caso 1, sintomas típicos e EDA normal, provável DRGE, e aí eu posso iniciar o tratamento empírico e observar a resposta. No caso 2, que nós temos uma esofagite grau B, é uma DRGE comprovada e eu posso iniciar o tratamento. No caso 3, em que nós temos sintomas extraesofágicos isolados, a DRGE não está comprovada, e aí há necessidade de exames adicionais, como impedância e pH-metria, para a gente chegar ao diagnóstico. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Ótimo.